Olá pessoal, bem-vindo por aqui. Os cristãos brasileiros não suportam perseguição, então é melhor não vacilar. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Se aproximam as eleições, final do ano, em outubro aí, teremos as eleições que serão eleitos presidente da República, deputados federais, senadores, governadores dos estados e deputados estaduais. O ditador chefe maior da esquerda está andando pelo Brasil, se apresentando e conquistando o coração das pessoas com o seu discurso de que é o candidato dos pobres, que ama os pobres, que vai ajudar os pobres, aquele discurso todo em que faz da pobreza e dos pobres o seu palanque eleitoral e usa os pobres como massa de manobra para se eleger. Ele sempre fez isso desde o começo, estou falando do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Acontece que tem crentes dizendo que tudo isso é paranoia anticomunista. O comunismo não é brincadeira, o comunismo é uma ideologia, é uma doutrina do inferno. O comunismo é o regime que mais mata na face da terra e não podemos brincar com o comunismo, não podemos brincar com o socialismo. São regimes que mais matam no mundo e perseguem os cristãos. São perseguidos pelos ditadores comunistas, os ditadores socialistas, e já está sendo avisado de antemão para que os cristãos não elejam, não votem em comunista, em socialista. Jesus, em seu tempo, avisou seu povo. Lemos Mateus capítulo 24, versos de número 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mais ou menos no ano 38, Jesus Cristo avisou aos discípulos, estavam saindo do templo bonito, suntuoso, e Herodes o Grande havia reformado o antigo templo que estava em ruínas. Ele reformou no tempo do seu governo, do ano 27 até o ano 6º da era cristã. O Herodes, chamado de o Grande, deixou aquele templo uma beleza, uma beleza. Os israelitas, muitos deles, ficaram muito apaixonados e dormiam de conchinha com a dominação, com o Império Romano, porque eles fizeram a graça de deixar o templo dos israelitas uma belezura. Nos dias de Jesus, os discípulos também, encantados com aquele templo, disseram: olha, Jesus, que coisa linda, que fenomenal esse templo. E Jesus avisou, Jesus Cristo disse aqui: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. 33 anos antes, Jesus Cristo disse que ia acontecer algo terrível, terrível na nação de Israel. Algo jamais visto, algo que jamais aconteceu. Algo que iria destruir, mas de uma maneira tão violenta, a nação. Jesus Cristo avisou. Um segundo aviso de Jesus Cristo sobre o que iria acontecer 33 anos depois foi quando ele disse no Evangelho de Mateus, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos do 15 até o 22, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Quando vocês virem que a dominação romana estará em cerco
para destruir a cidade de Jerusalém e destruir esse templo suntuoso que muitos de vocês gostam? Então, vocês vão se lembrar da profecia do profeta Daniel, e quem lê o profeta Daniel entenda que é exatamente a respeito destas coisas que ele falou. Verso 16, então os que estiverem na Judéia, quem estiver na região da Judéia, fuja para os montes, porque a Judéia vai ser a mais assolada. Jerusalém, a principal cidade, a capital, digamos assim, da nação naquele tempo, vai ser afetada de uma maneira brutal. E quem estiver na Judéia, fuja para os montes, porque os exércitos romanos vão tomar toda a Judéia. Não vai ter um lugar na Judéia que não será tomada por soldados romanos. Então, fujam para os montes. E o versículo 17, quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. 18, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das mulheres, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, jamais haverá. Não tivera aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus falando do cerco da dominação do Império Romano sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o templo. Vespasiano cercou Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, e aquele cerco durou muito tempo, em torno de 1 ano e meio. As tropas do exército romano cercaram Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, e o povo começou a sofrer. E o povo passou a passar fome, miséria, porque não podia sair, não podia trabalhar. O país parou por completo, ninguém produzia nada, o alimento foi sendo consumindo e acabou, até que no ano 70, o filho do imperador Vespasiano, chamado Tito, que já estava no poder porque o seu pai havia falecido, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, os muros, as casas e o templo que era como uma fortaleza para o povo, e assim toda a cidade foi destruída. Aconteceu o que Jesus Cristo havia dito: nunca, desde o começo do mundo, houve perseguição, dominação, morte e destruição tão grande como aquela que vai acontecer 33 anos depois. A dominação romana sobre Israel aconteceu porque o povo se afastou de Deus, o povo não vigiou. O povo de Deus não vigia, desobedece a Deus, se alia com os opressores enganam e passam a dominar sobre eles. Quando alguns do povo se levantam contra, eles chamam aquilo de revolta, porque eles inculcam na cabeça do povo que aquela dominação é legítima. Então, qualquer um que se levantar contra é revoltoso, está fazendo revolta. Então, eles fazem a cabeça das pessoas para que elas se acostumem com a opressão como sendo algo legítimo, e qualquer um que se levanta contra é rotulado. Colocam o rótulo de revoltosos. E no ano 66, alguns da nação de Israel se levantaram contra a opressão e dominação romana, porque estavam oprimindo tanto o povo, que tudo que eles trabalhavam e conquistavam ia para os cofres do governo romano, do Império Romano, e o povo vivia na pobreza e na miséria, porque o
imperador romano tirava tudo que era do povo, massacrava o povo, oprimia o povo, e alguns da nação de Israel, inconformados com aquilo, com toda aquela situação, se levantaram contra. Então desencadeou aquele cerco, aquela perseguição brutal e mortal. Lamentavelmente, Jesus avisou, não foi por falta de aviso. E Jesus não condenou, não reprovou aqueles que se levantariam, aqueles que viriam a se levantar contra a dominação romana. Jesus não os censurou, não os condenou, porque Jesus sabia que eles estavam certos. E houveram 3 manifestações de revolta contra a dominação romana, no ano 66, no ano 115 e no ano 132. Foram 3 momentos de revolta da nação de Israel, mas muitos da nação de Israel não concordavam com a manifestação daqueles que se levantavam contra a dominação romana, porque a sua cabeça foi feita de que aquilo era errado. Muitos da nação de Israel diziam, não se levanta contra não, deixa como está, não faz nada não. Mas os corajosos se levantaram contra, e com isso vieram grandes perseguições em 3 momentos principais, no ano 70, no ano 115 e no ano 132. Um terceiro e último aviso que eu destaco aqui neste vídeo é de Jesus Cristo, dentre tantos outros avisos que ele deu, está em Lucas no capítulo 23, verso de número 27. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será feito da madeira seca? Jesus Cristo estava indo para o Calvário, carregando a sua cruz, seguia muita gente aquele acontecimento, seguia mulheres, pessoas de bem acompanhavam Jesus naquela via Crucis, até o Monte da Caveira para ser crucificado, e muitas delas choravam, lamentavam, batiam no peito, e Jesus olhava para aquelas mulheres lamentando. Jesus disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, não chorem porque estão fazendo isto comigo, chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos, porque virão dias, daqui a 33 anos, coisas aqui vão acontecer, coisas absurdas vão acontecer, e vão até dizer, bem-aventuradas, felizes são as mulheres que não geram filhos. Bem-aventuradas as mulheres que não amamentam, que não dão de mamar. Bem-aventuradas, felizes elas, porque os dias são terríveis. Se a dominação romana, o poder romano, a ditadura romana está fazendo isto comigo, que sou a madeira verde, o que dirá com os filhos de vocês, que são madeira seca? Se esta dominação, ditadura cruel e tirana do Império Romano está fazendo isso comigo, o que dirá com os filhos de vocês? Jesus Cristo avisou sobre a destruição que iria acontecer, o que começaria a acontecer no ano 70. Muitas vezes a nação de Israel foi destruída por outros impérios, mas Jesus Cristo mencionou apenas as destruições pelo Império Romano. Jesus Cristo avisou. Acontece que o povo de Israel é um povo forte, um povo guerreiro, um povo que aguenta a perseguição, que suporta a perseguição, um povo que se reinventa, um povo que renasce das cinzas, um povo forte. O povo brasileiro não é como o povo de Israel. O povo brasileiro não aguenta a perseguição. Os cristãos aqui no Brasil não aguentam perseguição. Arregam facilmente. O povo
crente do Brasil arrega facilmente e muitos vão apostatar da fé, muitos vão abandonar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem resistência, não tem força. As eleições estão se aproximando e você vai colocar um ditador na presidência da República, você vai colocar um comunista, um socialista, alguém que faz da pobreza e dos pobres um palanque eleitoral para se eleger, você vai colocar lá, você vai votar, você vai eleger um criminoso, você vai eleger alguém que já foi presidente da República e abasteceu as ditaduras comunistas mundo afora com dinheiro dos brasileiros. Você vai colocar no poder um comunista que assolou o país, um comunista que está dizendo que vai censurar a imprensa, que vai censurar os pastores, os padres, que os líderes das igrejas não vão poder falar de política, alertar o povo. Você vai colocar no poder? Jesus Cristo avisou. E aconteceu. E muita gente está sendo avisada. É melhor não vacilar. Curte, comenta e compartilha. Os comentários de vocês me ajudam muito a fazer outros vídeos. A gente se encontra na próxima oportunidade.